E teve uma coisa que me ocorreu, mas ao mesmo tempo eu tive a resposta comigo que é, captou uma minissérie. Aí eu ia perguntar assim, você acha que um projeto de uma duração mais longa, como uma novela, por exemplo, pode partir de premissas semelhantes? Mas aí eu me recordo que não só o Luiz Fernando dirigiu muitas novelas, mas que há um trabalho específico que nós temos que destacar nesse sentido de uma verdadeira provocação mesmo, que é o Meu Pedacinho de Chão. Né? Meu Pedacinho de Chão, que ele fez... Muita gente louvou, a crítica principalmente, pode não ter ido tão bem de público para o que se queria, mas provou que é possível você, na novela, não fazer o arroz com feijão de sempre, né? E nem por isso ser rejeitado, ficar em último no Ibope, porque, vamos dizer assim, por pior que tenha sido, era líder de audiência, né? Então, é possível a novela, né? É possível, embora o Meu Pedacinho de Chão tenha sido curta, né? Era um projeto curto por conta também de custo, porque foi pesado o investimento naquela novela. Eu acho que, assim, se tratando de adaptação para novela, é difícil. É difícil. É difícil. Se tratando de um projeto novo para novela, com essa estética, eu acho que é capaz. Eu acredito que seja capaz. É um investimento alto, porém eu acredito que não seria um grande problema, porque certamente teria um pré-projeto muito bem construído, muito bem pensado, com um elenco muito bem preparado para entrar em cena e não ter aqueles ajustes que a gente sabe que tem ao longo de uma novela, né? Geralmente você vê que um personagem às vezes começa a novela de um jeito e aí o ator vai pegando o jeito, vai sentindo melhor o personagem e na novela já é outro personagem, né? Ele muda completamente. Ele já estrearia pronto e aí ia ser incrível. Eu acho que eu adoraria ver algo assim. Meu Pedacinho de Chão, eu sou fã, assim, quando eu vi aquilo eu falei, será que agora vai mudar tudo? Foi a primeira pergunta que eu fiz, será que agora vai... Infelizmente não foi assim. Tiveram outras propostas, mas é que foi muito abrupto, né? Foi muito forte o rompimento ali. E você sabe que uma das curiosidades muito boas dessa novela é que todo mundo achando que era tão infantil, não sei o quê, mas a primeira coisa que se perguntava quando se ligava pra Globo pra pedir coisa era a tonalidade do cabelo rosa da personagem principal, que era a Linsmeyer, né? É isso, a Bruna Linsmeyer. Então, assim, aí você vê que, na verdade, o que se esperava não aconteceu tanto assim, sabe? As pessoas procuraram, as pessoas queriam pintar o cabelo de rosa, daquele tom de rosa, era um tom super específico e desbotava rápido e... É incrível ver tudo isso, sabe? Como a gente pode ter um universo diferente do que a gente está acostumado. Sim. Apresentar algo a mais do que você supõe que o público espere, né? Eu acho que isso é importante até para a sobrevivência da televisão, do audiovisual, mesmo que você não assista mais na TV, como a gente está desprendido já hoje em dia, né? Agora, com propostas assim, mais arrojadas, vamos dizer assim, ou não, você acha que determinadas obras que ainda não foram aproveitadas pela televisão com essa potencialidade poderiam? Que obras? Você tem uma relação com a leitura, então, que obra você acha que a televisão ainda não aproveitou como poderia? Mesmo que já tenha sido feita antes, não faz mal. É complicado isso aí, porque, na verdade, é muito difícil, porque, na verdade, quando você pega uma adaptação, ela é muito subjetiva daquele diretor, né? Sim. Então, talvez o meu olhar não seja tão clínico assim para falar, nossa, essa história ia ficar incrível, porque eu acho que eu não imagino como faria. Mas eu acho que a gente teve muita adaptação do Jorge Amado, né, o autor que mais foi adaptado para televisão, e eu acho que algumas histórias hoje repaginadas eu gostaria de ver, para a gente ter justamente essa visão de como uma história pode ter tantas visões diferentes, sabe? A gente teve Gabriela, que foi adaptado maravilhosamente, tudo bem, mas ainda assim muito próximo do que foi o outro. Sim. Esteticamente, a gente não teve uma alteração. Agora, e se fossem os padrões do Luiz Fernando, como seria essa Gabriela? Como seria a cena clássica do telhado? São indagações que eu não vou conseguir fazer porque está no campo da arte dali. E eu não sou artista. Depende de quem fizer, quem fizer, mas eu jogaria essa bomba. Uma Gabriela, assim, porque tem uma responsabilidade, porque é uma minissérie da história da televisão, todo mundo conhece essa cena, tá no imaginário das pessoas, tem uma pressão pra atriz que for fazer a Gabriela, então assim, tem uma bomba pra resolver que eu acho que seria interessante ver, mas não pra mim. Eu gostaria, você falou em Jorge Amado, eu gostaria que eles refizessem, ou que reprisassem, que nem reprisam, mas eu gostaria que eles refizessem Tenda dos Milagres.
que é um livro dele pelo qual eu tenho muito apreço. Gosto muito da minissérie que já foi feita, né? Eu acho que uma leitura com um diretor do gabarito do próprio Luiz Fernando, porque não seria muito bem-vinda. Muito né? bom mesmo. Agora, voltando a Capitu, você considera que nesse trabalho a opção de contar, por exemplo, com muita fidelidade ao livro, embora a liberdade em relação ao livro também existisse, porque nós tínhamos nomes dos capítulos do livro, com locutor e tudo, né? O capítulo que vai apresentar a você, por exemplo, quem é a Dona Glória. Tinha um locutor que falava, Dona Glória. Né? Opções assim enriquecem, né? Mas não necessariamente elas podem ser usadas em qualquer produto nesse viés, né? Uhum. Então, você acha que esse tipo de intervenção, ele tem um limite ou não? É justamente uma coisa, como você disse, do campo da arte, depende de quem faça. Eu acho que depende da proposta. Sim. Qual é o tema, qual a proposta, qual o objetivo. O Luciano Carvalho acho que sempre foi muito fiel à proposta dele, que é, não estou aqui para fazer uma adaptação, estou aqui para fazer uma aproximação, e isso aqui é um livro. Sim. Quando ele fala que isso é um livro, já... como assim? O que você está fazendo? É um livro, mas é uma série, não tô entendendo. Então, a partir dele já está rompendo um paradigma e ele se permite utilizar diversos artifícios, como esse, e usar elementos sonoros para marcar Dona Glória. Porque é a ópera do Machado, que ele traz elementos da ópera, ele costura muito bem muitos elementos. Não sei se é aplicável a tudo. Ou qual é o grau de complexidade que isso ficaria? Porque a gente está falando também de um meio que precisa viver financeiramente. Claro. Se a gente fizer algo muito complexo, ninguém vai acompanhar, ninguém vai entender a cabeça do diretor e vai passar. Vai ser um fracasso, E aí é ruim, porque se isso acontecer, vamos fechar as portas para essas possibilidades, né, de estética. Então acho que para todas não. Depende da proposta, é aquilo que eu falei, tipo, não dá para generalizar. Sim. E é muito difícil pensar em algo que não foi feito, mas generalizar não dá, mas eu acho que no caso do Luiz Fernando foi coeso. Você consegue ver que tem uma linha de raciocínio por todas as opções e soluções que ele dá para a minissérie. Sim. E isso me lembrou de uma coisa também. Eu falei há pouco de Tenda dos Milagres, mas especialmente quando foi feita Capitu, eu falei, putz, eles podiam agora fazer Brás Cubas. Se tivesse Brás Cubas, ia ser uma coisa maravilhosa. Teve o filme, né, do Brás Cubas, que já tinha um pouco, né, de quebrar ali um pouco o realismo. É irreverente. É irreverente, porque na verdade o Machado de Assis, ele rompe o realismo, é irônico, né? Então, o Machado é tão irônico que ele inaugura o realismo com uma obra que quebra com o realismo. Ou seja, memória de um homem que já morreu. E ele contando a própria vida. Então, assim... Dedica as memórias ao verme que primeiro roeu as carnes, né? Então, olha que audácia, e ninguém percebeu. É maravilhoso isso. E o Luiz Fernando vai fazer a mesma coisa, né? E seria maravilhoso se ele tivesse feito Brás Cubas mesmo. Podia ter encaixado ali no Projeto Quadrante. Podia, porque não é aquela coisa, né? Ter que representar épocas e regiões distintas. Ia rolar depois o tango em Porto Alegre, né? E foi o último que não aconteceu. É do Faraco, né? Isso, não aconteceu. Pra gente encerrar, a pergunta que provavelmente você já deve ter ouvido de outras pessoas quando você abordou essa questão. Eu vou trabalhar com Capitu, propostas de Capitu, etc. Você acha que Capitu traiu? Ah, não! Não traiu. Não. Vamos lá. Quando eu li, traiu. Eu também li. Quando eu assisti, não traiu e eu ainda fiquei bravo com o Bentinho. Eu falei, como? A cena dela morrendo... Eu falei, como ele deixou ela morrer lá fora? Homem é esse? E eu já tinha lido, mas eu achei ele um crápula. Eu falei, como ele fez isso com ela? Não é nenhuma prova. Amor, é aquele amor da juventude, ele esqueceu. Ainda mais assistir ter o Elephant Gun, né? Nossa, aquela música... E aí como ele fez isso com ela, não é possível. Eu fiquei bem triste, de verdade. Eu fiquei como se eu tivesse... É igual quem vê Os 10 Mandamentos. Todo mundo já sabe o fim, mas... tinha a emoção da cena, né? Porque esse é o poder da imagem, né? Gerar o sentimento mesmo você já sabendo o que vai acontecer. Certo. Não, então, eu mostro novamente, embora ele esteja aqui, mostro mais de perto para vocês aqui que nos acompanham. Este é o livro do Felipe Bottini, que recomendo com violência, tá? TV e literatura, hibridismo na teledramaturgia. Este trabalho dele é muito interessante, no qual vocês vão poder mergulhar mais nessa questão de como a literatura pode contribuir para uma televisão melhor, que nos provoque, que nos instigue,
incentive uma educação de mais qualidade também. É um processo lento, mas que tem que ter um pontapé inicial. E projetos assim servem para ajudar nisso. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, que eu apreciei bastante. Estou terminando de lê-lo, certo? E espero que nós nos encontremos novamente para outros diálogos assim sobre outras obras suas e sobre os movimentos da teledramaturgia. Por favor, vai ser ótimo. Obrigado. Não, que é isso, a gente que agradece. Até a nossa próxima... Até a nossa próxima é bom. Até o nosso próximo encontro aqui no Observatório da Televisão com mais análise, mais visões críticas da TV e os nossos conteúdos exclusivos para você. Um abraço. Tchau, tchau.